Fala torcida que canta e vibra, uma excelente quinta-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações e a repercussão dessa classificação do Palmeiras para as semifinais da Copa Libertadores. Verdão que agora aguarda o resultado entre LDU e São Paulo, que joga na noite desta quinta-feira, para saber com quem irá enfrentar nessa próxima fase. Enfim, estou trazendo esse corte com a mídia aí cravando o Palmeiras, um dos principais favoritos ao título da Libertadores. Rumo ao Tetra, né? Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Pro River é essa, é de 5-2 mesmo. É um time muito melhor, um time muito mais bem preparado. O Gallardo, desde que voltou pro River Plate, ele não conseguiu fazer esse time jogar. E olha, o River Plate, se você tirar os times brasileiros que gastam mais, na América do Sul, o River investiu pra caramba, repatriou 3, 4 campeões mundiais com a Argentina. É um time caro pros padrões argentinos, bem caro. É um time que hoje no Brasil estaria numa faixa ali de top 5 de investimento também, o River Plate. Então, a gente não está falando assim, de um pobrezinho, como é o Estudiantes, por exemplo, como é o Lanús, por exemplo. É um time de investimento brasileiro e rendimento argentino. Exato. Que ele gastou que é brasileiro, mas não sobressai e joga na média de outros times argentinos. Se a gente for comparar com LDU, Lanús, Estudiantes, esses outros times que estão guerreando com os times brasileiros nas competições sul-americanas, Bolívar com Atlético, enfim, o River está muito acima disso. E o Gallardo, essa segunda passagem do Gallardo até aqui, ela é bem ruim, bem decepcionante para quem já foi o Gallardo dirigindo o River Plate. Mas fora isso, o Palmeiras está num viés de alta muito importante nessa altura da temporada, né? Esse viés de alta, ele pode ser medido pelos jogos da dupla Vitor Roque e Flaco, né? O Palmeiras, como eu disse, está invicto a 10, essa sequência invicta começou numa vitória contra o Ceará, mas quando você olha os 9 jogos em que eles atuaram juntos, dá uma olhada no impacto deles nas atuações do Palmeiras. Então o primeiro jogo é contra o Universitário. O Vitor Roque, 4-0. O Vitor Roque marca um gol, dá uma assistência e o Flaco faz 2 gols. Depois, o jogo seguinte é contra o Botafogo. O Vitor Roque dá uma assistência, foi gol do Felipe Anderson naquela vitória. Aí 0-0 contra o Universitário, não precisou dos dois. 3-0 contra o Sport, 2 assistências do Vitor Roque, 2 gols do Flaco, outro gol foi do Gustavo Gomes. Aí empate com o Corinthians na Neoquímica Arena, 1 gol do Vitor Roque, foi de pênalti esse gol. Aí os 4-1 contra o Internacional com 3 gols do Vitor Roque. 3 gols dele. Aí 2-1, o jogo da ida, 1 gol do Vitor Roque, uma assistência do Flaco. O outro gol foi do Gustavo Gomes. Aí vem os 4-1 contra o Fortaleza. Eles não marcaram, jogaram 20 minutos aproximadamente, pouco mais de 20 minutos. O Andreas Pereira marcou 2 gols nesse dia, o Sousa marcou outro e o Veiga marcou outro. Eles saíram do banco, não precisou deles naquele dia. E ontem, 1 gol do Vitor Roque, 2 do Flaco. Com isso, nesses 9 jogos, o Vitor Roque soma 9 gols e 4 assistências. E o Flaco soma 6 gols e 1 assistência. 7, né? Vitor Roque 7, né? 7 gols, desculpa. 7 gols e 4 assistências. 11 participações em gols em 9 jogos. E o Flaco 6 gols e 1 assistência. Então, assim, é uma dupla, isso dá 18 participações diretas em gol, né? E em 9 jogos, então a cada jogo eles participam de 2 gols. Perfeito. Dos 22 que o Palmeiras marcou. É impressionante. Agora, posso acrescentar um jogo? Claro. Eu estava tentando aqui ver quando que foi. Palmeiras e Ceará. Foi 2-1. Foi a primeira vez que eles jogaram juntos, só que não como titulares no segundo tempo. Um gol de um, outro gol de outro. Que é o jogo que começa a sequência. Exatamente, a gente pegou o primeiro jogo em que eles passaram a ser escalados como titulares. Na dupla de ataque. E a sequência começa justamente contra o Universitário. O jogo anterior é a vitória de 2-1. E para contribuir com essa evolução, né, tirando o jogo de ontem, é um Palmeiras que fez 13 gols no primeiro tempo. Então, assim, já começa muito forte o Palmeiras, né? Os seus jogos. Claro que tem um desempenho individual e coletivo desses 2 jogadores que, na minha opinião, vem se tornando uma dupla quase que imbatível nesses últimos 9 jogos, né? As participações, os números em gols falam por si só. Mas o suporte coletivo também, Rizek. A gente tem que pontar o Lucas Evangelista, que com a chegada do Andrés ele foi muito questionado. Vai sair o Lucas, porque vem crescendo de uma forma espetacular. O Everton segue importantíssimo. O Gustavo Gomes, para mim, voltou a jogar o melhor dele.
O Piquerez, o ano inteiro do Piquerez é excelente. Desde a volta da lesão. O Evangelista, desde que começou a jogar, bem. E vem crescendo muito. O Felipe Anderson tá jogando muito bem também, cara. Ontem ele foi fundamental para segurar a bola no meio campo. É que ele faz um trabalho meio sujo jogando no futebol. Muito bem. E aí ontem para mim, o craque do jogo, assim, foi eleito o Vitor Roque pela questão do gol e tudo, mas para mim o Lucas Evangelista ontem mandou no jogo, cara. Mandou no jogo. Ele controla. Marcou, criou, deu suporte. O Andrés ficou meio encaixotado na marcação do River Plate. Então aí o Lucas é que vinha de trás, controlando. Assim, jogou muita bola e não é surpresa, porque esse rapaz já no Bragantino, né, no Red Bull Bragantino, ele já vinha chamando a atenção, né? Ele chama a atenção desde a base, né? Acho que é a base do São Paulo, se eu não me engano, ele é muito bom. Por que tá tanto tempo ali? Por que tá tanto tempo ali? O Palmeiras foi e pegou. Não, e você viu que ele falou, o Abel fala que foi atrás dele quando o Abel ainda estava no Braga e ele jogava no Estoril. Então, assim, é um jogador que ele queria contar há muito tempo. E é um jogador muito completo que nesse futebol moderno, que você precisa de meio-campista, que saiba tocar, ter qualidade com bola no pé e, ao mesmo tempo, tenha vigor físico e leitura de jogo para marcar, cara, é um jogador excepcional, sabe? Só que, às vezes, Rizek, eu acho que é muito a coisa da paciência, sabe? Porque às vezes as pessoas querem que o jogador chegue, ainda mais numa engrenagem como é a do Palmeiras, que anda, né? Há muito tempo ela anda, né? Por mais que em alguns momentos ela saia dos trilhos, o Abel sempre consegue trazê-la de volta para os trilhos. E aí o jogador que chega num time que já está, né, entrosado, ele não vai chegar e no dia seguinte, fora o Andreas Pereira. A exceção nesse caso. Esse logo na estreia aí, já chegou. Esse aí chegou. Se a gente parar para pensar que o Palmeiras não tem o Paulinho. Exato, é isso. Só que talvez tenha sido um dos maiores investimentos de um time brasileiro nos últimos tempos. Esse mesmo time que perdeu para o Corinthians na Copa do Brasil estava sendo massacrado. Estava sendo massacrado. O Abel foi chamado de burro, gente, não é ano passado. É assim, faz 10 jogos. E ele falou sobre Entendeu? isso. Aliás, vamos rodar. Ele não se esqueceu disso. Foi uma semana em que o Renato... Ele cita o Renato também na entrevista ontem. O Renato entrega o cargo porque enfim, não lidou com as críticas, foi xingado de burro no estádio. E o Abel, apesar de ser o Abel, de ser o maior vitorioso, o maior técnico da história do Palmeiras, ontem, depois da glória, né, que é eliminar o River Plate dessa forma, falou que não esquece quando foi xingado de burro depois da Copa do Mundo em pleno Allianz Parque. Dá uma olhada. Já disse várias vezes, o Brasil é um país especial, mas não pode ser do 8 e do 80, não é? Vocês sabem muito bem o que é que a torcida fez comigo e, portanto, eu sou exatamente o mesmo, mas não me esqueço daquilo que fizeram e o que é que me chamaram, a mim e aos meus jogadores, não me esqueço. Isso está marcado no meu coração, está marcado. Isso é algo que sangra por dentro, porque o que eu sempre disse, mais que uma vez, que tudo o que eu faço aqui é dar o melhor que sei e que posso para ajudar os meus jogadores a serem melhores. E os meus jogadores também sabem que dentro do CT, independentemente do que se passa fora, que nós estamos lá para cuidar deles, estamos lá para trabalhar juntos, estamos lá para tentar, em função das saídas e entradas dos jogadores, em tentar criar a melhor forma, o melhor sistema que encaixe nas características dos jogadores e que encaixe também naquilo que são as ambições do nosso clube, mas nunca esquecendo desta reestruturação. Da energia hoje do jogo, é fácil de perceber quando os nossos torcedores estão connosco, é fácil de perceber, tu sentes isso na pele, não é? Umas vezes eles cantam os nomes dos jogadores, outras vezes não cantam. Portanto, nós ou acreditamos no Palmeiras, ou acreditamos no treinador, ou acreditamos naquilo que estamos a fazer, ou não vale a pena, não é? Portanto, quando esta energia, quando os torcedores estão connosco, todos os torcedores, não só uma parte, todos, quando todos estão connosco, quando a nossa direção acredita naquilo que o treinador faz, quando o treinador acredita naquilo que os jogadores fazem, quando os jogadores acreditam no treinador, e estes 4 pilares, que eu lhe chamo as 4 pernas de uma cadeira, estão no mesmo sentido, falo nos nossos torcedores, falo da nossa diretoria, falo dos nossos jogadores e falo da nossa comissão técnica. Quando isto está tudo, estamos mais próximos de fazer jogos como este, com esta energia que dentro do chiqueiro tem, que pega fogo, sente-se. Agora, essa palavra citada pela Renata, para mim também, a paciência, que está bastante fora de moda hoje em dia. Vamos lembrar, quando chegou o Flaco, a primeira coisa que o Abel pediu foi paciência. O Flaco custou 10 milhões de dólares, à época era um investimento pesado e demorou para ele engrenar. O Vitor Roque vinha de um período muito ruim no futebol espanhol, né? Dispensado pelo Barcelona, não vingou no Betis, volta para o Brasil
E demorou, cara. Assim, mais do que eu imaginava, para ele jogar aquilo que a gente sabe que ele joga. Eu cheguei até a questionar, será que ele é aquilo que a gente realmente sempre viu dele? O Palmeiras, mesmo ali em dia com os resultados, né, vice-paulista, quartas de final da Copa do Mundo, nas cabeças do brasileiro, não estava jogando bem quando o Abel foi xingado de burro. E aí você tem 2 eliminações para o seu maior rival, pesado, né? Nunca tinha acontecido na história do derby, né? O Palmeiras cair para 2 mata-matas contra o Corinthians, aconteceu nesse ano. Só que aí vem essa palavra, paciência. Quem teve paciência, né, esperou a coisa se encaixar, quando você tem um bom técnico, um bom time, a coisa andou. Por outro lado, agora fazendo um paralelo com o Renato, que não soube lidar com isso, não quis e foi embora, me parece que hoje lutar contra isso é dar murro em ponta de faca. O mundo está assim. Então, reclamar que a rede social é um lugar onde se espalha ódio, intolerância, que é tudo para ontem, me parece brigar contra algo que é inexorável. A vida está assim, cara, e isso se reflete no comportamento de arquibancada. Se você não está disposto a lidar com isso, eu acho difícil sobreviver no futebol de hoje, em qualquer ramo de atividade, praticamente, em que você se expõe publicamente. Porque a vida está assim, cara. Mas você pode ter o direito de ir para casa, como claro, como fez o Renato. Perfeito. Eu acho que assim, é muito autêntico até. Beleza. Você não quer, vai embora para casa mesmo, assim. Mas eu acho que o mais importante nesse processo, a Rê abriu o programa falando da Leila, e eu acho que ela é muito importante nesse processo todo do Abel. Por quê? A gente já viu várias entrevistas do Abel. O Abel, ele por mais que fale de coração quente, cabeça fria, ele é um cara sanguíneo, né? Ele é um cara que muitas vezes vai com o fígado. E ela me parece ser, até pela vida que ela tem como empresária, de ter o passo atrás, para ter calma, para ter sossego, para ter a palavra certa na hora certa. E ontem ele elogiou ela, falando assim que nunca teve uma líder como ele tem no Palmeiras na figura da presidenta Leila Pereira. Então, eu acho que nesse combo todo da paciência com o Abel Ferreira, eu acho que ela é uma parte muito importante nesse processo. Muito importante. Até porque boa parte das críticas ao Abel, não todas, claro, mas boa parte, elas têm motivação política. Isso contra ela. Eu ia entrar nesse assunto agora. Exato, né? O clube está rompido com a principal organizada. É isso. E boa parte dessas críticas vem da principal organizada para atingir a direção. Você já viu um dirigente ceder, né? Claro, claro. Na verdade, claro. Você vê mais o dirigente ceder do que propriamente respaldar. E eu acho que ela é muito firme, muito firme. Tanto que, assim, boa parte do estádio, inclusive, vai à organizada quando ela xingava o Abel. É isso. Né? Então, assim, no Palmeiras ainda há um componente político. Mas, enfim, o cara foi chamado de burro e não esquece. Não estou dizendo que é fácil você ser chamado de burro por dezenas de milhares de pessoas, mas me parece só inevitável que isso vai acontecer com qualquer profissional que trabalha aqui no Brasil, inclusive o maior treinador da história do Palmeiras. Mas aí tem que haver o respeito, né, Rizek? Esse ponto que eu ia entrar, o futebol está assim. Todo mundo é rotulado como bagre. Se perde, não serve, é horrível. Não sabe treinar, não sabe chutar uma bola, não sabe cruzar, não sabe marcar. Se ganha, sempre tem um porquê. Nunca se elogia um trabalho longevo como o do Abel. Você tem um respeito, como o Eric citou, da Leila, de ser ponta firme, de segurar a bronca, os seus diretores também, o Anderson Barros, um cara muito importante, que é muito frio também, muito sensato nas suas decisões, é porque acredita no trabalho que é desenvolvido lá dentro. E um trabalho de muito tempo, ele vai passar por instabilidades. Ele vai ser um sobe e desce. O Palmeiras é mais estável do que instável. Só que quando vem essa instabilidade, ocorre o que aconteceu. Da brecha política, para a oposição querer atingir. E como é que vai atingir o Palmeiras hoje? Xingando o treinador. E posso falar uma outra, aproveitando esse gancho? Eu acho que tem um conjunto de coisas para o Palmeiras dar certo e ser hoje um dos principais clubes brasileiros, né, no continente. É impressionante, o Palmeiras foi semifinal, como a gente falou no começo do programa, né? De 6 edições de Libertadores, 5 está na semifinal. Então é um clube que não era protagonista assim de Libertadores. Ele hoje é o principal protagonista, exatamente. Então, só que essa transformação... O domínio de Flamengo e Palmeiras já existe. Não, sim. Já está colocado. Sim, mas, claro, mas o meu ponto é que o diferencial para mim do Palmeiras, eu falei aqui na semana passada sobre o Felipe Luiz e o Flamengo, se isso se mantiver, né, essa qualidade de trabalho. Eu acho que o Felipe Luiz tem potencial de fazer o que o Palmeiras consegue fazer com o Abel. E eu acho que o Palmeiras ainda tem um diferencial de uma presidente que consegue blindar o elenco. Porque, assim, Rizek, pode puxar todos os últimos anos. Sempre tem, setembro, agosto, uma crise do Palmeiras. Porque é quando acontece alguma eliminação. Porque nenhum clube
Sei lá quando foi a última vez, talvez, o Cruzeiro, que ganhou as três competições. Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Mas nem ganhou no mesmo ano, não? Não, ganhou a Copa do Brasil. Não aconteceu, exato. Então, assim, não 2003. acontece isso. Isso não acontece. Então, naturalmente, uma eliminação vai acontecer. Sim. E quando acontece essa eliminação, seja para Palmeiras ou para Flamengo, há uma crise. O Flamengo normalmente lida com as suas crises, demitindo seus técnicos e recomeçando o trabalho. O Palmeiras consegue uma estabilidade com o Abel, claro, porque ele ganha, mas também porque, por exemplo, quando cai agora contra o Corinthians, e foi um baque essa eliminação contra o Corinthians na Copa do Brasil, o Abel citou ontem. A Leila Pereira reuniu staff, jogadores, todo mundo, a gente não sabe o que ela disse, mas imagino eu que no momento em que estava todo mundo colocando o Palmeiras para baixo, ela deve ter lembrado o Palmeiras da grandeza, que não é porque Ela foi falou eliminado que pelo maior rival em no 2 auge confrontos de Copa do Brasil, que acabou essa Da grandeza. crise, ela falou que queria renovar com o Abel. Sim. Ela falou que queria renovar. O Abel é um símbolo da gestão. do Sim, Palmeiras. e eu acho que é uma forma de blindar o diferença, elenco, sim, entendeu? Porque quanto mais você deixa a crise entrar, mais ela cresce e aí você precisa tomar fica mais atitude. Qual é a incontrolável, atitude? né? Ah, beleza, vou ter que demitir o treinador, vou vender aqui, vou sair com os jogadores aqui que não servem mais. O Palmeiras, eu acho que consegue blindar de uma certa forma dessa turbulência, quando a turbulência acontece do lado de fora, para que ele continue, para que ele tenha condições de se reerguer. E ano após ano, quando tem a crise da eliminação, o Abel reinventa o Palmeiras. Agora, eu acho que tem dois títulos. Retocou na questão do Flamengo e do Palmeiras, de como cada um lida. Eu acho que tem uma visão muito particular. O Palmeiras entende que o Abel é o principal protagonista desse sucesso de 5, 6 anos. Ele conquistou isso. E o Flamengo entende, pelas últimas gestões, de que o elenco é o principal protagonista. De que, independentemente do técnico que está ali, o elenco vai fazer o time ganhar. Vai fazer o time ser campeão. E o Palmeiras entende que, para ser campeão, precisa do Abel. Então, no Flamengo, o técnico ele é mais dispensável e no Palmeiras o técnico é indispensável. Mas acho que uma visão de cada um, eu Sim, acho. mas acho que, na real, você precisa do conjunto dando certo. Sim. Não, se não tô você não dizendo que o Flamengo permitir tá que o certo, conjunto... não. Eu tô tentando entender por que cada clube toma as suas decisões. Essa crise foi uma loucura, porque assim, o Palmeiras... A crise, ela aconteceu por Uma uma loucura, razão... mas é um derby, né? Exato. Ela aconteceu por uma razão que é a razão do fato do futebol ser desse tamanho, a rivalidade. Né? A rivalidade é o combustível do futebol. Perdeu 2 mata-mata para o Corinthians, porque o Palmeiras tinha a melhor campanha já da sua história em pontos corridos. Palmeiras tinha sido quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, um bom resultado. Estava próximo ali dos líderes no Brasileiro, vivo na Libertadores com a melhor campanha da fase de grupos. Então é uma crise que teve a ver com o derby e com a parte política do clube, né? Assim, tentaram, só que ela durou muito pouco, porque aí o time começou a engatar a sequência. A gente pode rodar mais alguns dados do momento do Palmeiras. O time engatou uma sequência absurda, não perde a 10 partidas, somando Libertadores e Brasileiro, o Flamengo não perde a 11. Então, assim, o time está muito bem. E aquele sentimento de que o Palmeiras era o time que não dava goleada, que só ganhava de 1-0, também foi pulverizado. Há um novo Palmeiras na praça, que ganha de 4 do Fortaleza, de 4 do Inter, 4 do Universitário, que faz 5 gols em 2 jogos contra o River Plate no mata-mata de Libertadores. Há um novo Palmeiras na praça, Ramon, jogando um futebol que muito se cobrou, que fosse mais encantador, mais insinuante, e esse futebol chegou. E o que fez chegar, né, a essa evolução de ser um futebol encantador, claro, né, o elenco recheado de jogadores de muita qualidade, mas no momento que o Palmeiras vivia esse momento de instabilidade, dessa cobrança de um desempenho melhor no campo, ele vencia o jogo, que é o mais importante no final das contas, que aí dá margem ao Abel de chegar na coletiva e blindar o elenco. O fulano não conseguiu desempenhar o que desempenhava, mas venceu, fez o gol, marcou bem, conseguiu ajudar o time taticamente de uma forma que compensasse o péssimo desempenho ou o mau desempenho individual. Então, assim, até pegando o gancho de comparação do Flamengo e Palmeiras que o Eric trouxe, eu vejo no Palmeiras uma blindagem ao elenco totalmente. A gente não vê nenhum jogador do Palmeiras exposto. Lá do Flamengo a gente já vê uma exposição maior dos atletas. Então, assim, essa diferença de blindagem do Palmeiras faz com que nos momentos de crise centralize no Abel. E aí ele sabe fazer muito bem, puxar a coisa para ele e ele resolver. E para o grupo de jogador, falando do Palmeiras, cara, é muito importante. Porque eles sabem que eles vão oscilar. E na oscilação eles vão ser jogados ao público. O Abel vai blindar, vai chamar para ele, a presidente vai chamar para ela
e vai conseguir blindar esse elenco das coisas que vem. O Abel... E vou trazer aqui agora uma análise do GE dessa grande vitória do Palmeiras contra a equipe do River. Abre aspas, Palmeiras passa bem em teste de nervos na Libertadores e ganha casca para buscar o tetra. Verdão consegue administrar os ânimos diante de um perigoso River Plate. Muda no intervalo e é coroado com a virada que mostra qualidades de um elenco que tem cada vez mais corpo. O Palmeiras está em mais uma semifinal de Copa Libertadores e desta vez o time passou pelo seu maior teste até aqui, para mostrar que está pronto para brigar pelo tetracampeonato. A vitória por 3-1 sobre o River na noite desta quarta-feira endureceu ainda mais a casca da equipe de Abel Ferreira. O elenco, portanto, demonstrou estar com casca para buscar o tetracampeonato. Mesmo com a catimba argentina e algumas chegadas perigosas do River, o Palmeiras conseguiu se impor e fazer o seu jogo. E aos 41 minutos da etapa final, a coroação para um time que foi valente nos dois confrontos e soube jogar conforme as necessidades. Facundo Torres recebeu um ótimo lançamento de Bruno Fux, invadiu a área e sofreu um pênalti. Flaco Lopes cobrou e virou a partida. Aos 46 minutos, o argentino ainda deu o golpe final ao marcar um golaço. Ele recebeu de costas para a marcação, girou e finalizou com força. A bola desviou e morreu no ângulo. Era um Allianz Parque em êxtase. As nuances que apareceram no duelo, tanto na ida quanto na volta, dão cascas a um elenco que foi se transformando e se moldando durante a temporada. Cada vez mais o Palmeiras vai se mostrando capaz de ser o primeiro brasileiro a conquistar o tetracampeonato da Conmebol Libertadores. Enfim, uma boa análise aí do GE.com, dessa grande vitória do Palmeiras, que realmente está criando casca, está se mostrando decisivo, a equipe está voltando a vencer duelos grandes, algo que não aconteceu na temporada passada, e também com a excelente atuação, principal jogador ali na frente, que é o Vitor Roque. Destacar também a atuação do Evangelista, o cara corre bastante, tem pulmão, não falta entrega, às vezes pode faltar um pouco de qualidade, mas dedicação é uma coisa que não falta ao Evangelista. Enfim, classificação mais do que merecida, e agora aguardar de camarote o jogo entre LDU e São Paulo, e também o Flamengo aí se vai se classificar contra o Estudiantes do outro lado da chave. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar sua opinião aí nos comentários, e até o próximo vídeo. Valeu!